Como é possível que um dos 12 homens escolhidos para caminhar ao lado da figura mais influente da humanidade tenha cometido a traição mais famosa de todos os tempos? Essa é uma pergunta que ecoa há mais de 2000 anos pelas igrejas, universidades e mentes curiosas ao redor do globo. Para entender o que levou Judas Iscariote a entregar seu mestre com um beijo em uma noite escura de primavera, precisamos primeiro mergulhar no caldeirão fervente que era a Judéia do primeiro século. Não era um tempo de paz ou reflexão silenciosa, mas sim uma era de opressão brutal, esperanças messiânicas inflamadas e uma tensão política que estava prestes a explodir. Imagine as ruas estreitas e barulhentas de Jerusalém sob o domínio do Império Romano. O ar estava sempre carregado com o cheiro de incenso do templo, o suor de milhares de peregrinos e o brilho metálico das armaduras dos soldados romanos. No comando daquela província difícil estava Pôncio Pilatos, um governador conhecido por sua mão de ferro e pouca paciência para as sensibilidades religiosas dos judeus. A ocupação romana não era apenas uma presença militar, era uma humilhação diária para um povo que se considerava escolhido por Deus e que esperava ansiosamente por um libertador, um Messias, que esmagaria as águias de Roma e restauraria o trono de Davi. É nesse cenário de revolta latente que encontramos Judas. Seu nome, Iscariote, carrega em si um mistério que os historiadores tentam decifrar até hoje. Para muitos, a palavra deriva de Ishkeriot, que significa homem da cidade de Queriote, sugerindo que ele era talvez o único dos discípulos que não vinha da Galileia, sendo assim um estrangeiro dentro do próprio grupo. No entanto, outra teoria muito mais sombria sugere que Iscariote pode ser uma distorção de sicário. Os sicários eram um grupo extremista de judeus zelotes que carregavam pequenas adagas, chamadas sicas, escondidas sob suas vestes para assassinar colaboradores romanos e traidores em meio às multidões. Se Judas tinha alguma ligação com esses revolucionários, sua expectativa sobre quem Jesus deveria ser era radicalmente diferente da realidade que ele estava presenciando. Se pudéssemos viajar no tempo e observar Judas e os outros discípulos caminhando pelas estradas de terra da Judéia, a imagem seria muito diferente das pinturas renascentistas europeias que estamos acostumados a ver nos museus. Judas não era um homem de pele clara e traços finos. Ele, assim como Jesus e os demais, tinha a pele morena, profundamente bronzeada pelo sol implacável do deserto. Seus traços eram semíticos e marcantes, com cabelos escuros e barbas naturais e espessas. Suas vestes eram simples, feitas de linho cru ou lã de ovelha, tingidas em tons de terra e envelhecidas pelo uso constante. Eram homens rudes, trabalhadores que carregavam em seus corpos as marcas de uma vida de esforço e longas caminhadas sob o calor do Oriente Médio. Judas ocupava uma posição de extrema confiança dentro desse círculo íntimo. Ele era o tesoureiro, o homem responsável por cuidar da bolsa de moedas que sustentava o grupo e as doações destinadas aos pobres. Mas essa proximidade com o dinheiro parece ter sido o início de uma rachadura em sua alma. Os relatos históricos e religiosos apontam que Judas começou a se sentir insatisfeito com a forma como as finanças eram geridas. Ele via o desperdício onde Jesus via adoração. Mas a frustração de Judas ia muito além de algumas moedas de prata. O verdadeiro conflito era ideológico. Judas, talvez influenciado pelo fervor nacionalista da época, esperava um Messias militarista. Ele queria um rei que empunhasse uma espada, que liderasse um exército e que expulsasse os romanos de Jerusalém de uma vez por todas. No entanto, o homem que ele seguia falava sobre amar os inimigos, dar a outra face e construir um reino que não era deste mundo. Para um homem que buscava vingança e poder político,
A mensagem de Jesus começava a soar como uma perigosa ilusão. A desilusão de Judas crescia a cada milagre que não resultava em um levante militar. Ele via as chances de uma revolução escorrerem por entre os dedos, enquanto o mestre preferia curar enfermos e ensinar em parábolas. Ao olharmos para a Jerusalém daquela época, precisamos esquecer os domos dourados ou as construções islâmicas que definem a silhueta da cidade hoje. A Jerusalém que Judas conhecia era a de Herodes, o Grande. Uma cidade de arquitetura colossal, com muros de pedras gigantescas e o templo, uma maravilha do mundo antigo revestida de mármore branco e ouro, que brilhava tanto sob o sol que era difícil olhar diretamente para ele. A fortaleza Antônia, onde os soldados romanos vigiavam cada movimento dos judeus, pairava como uma sombra sobre o local sagrado. Era um ambiente de vigilância constante, onde qualquer faísca poderia causar um incêndio. Nesse contexto, Judas começou a se tornar o personagem central de um drama psicológico profundo. Teria sido a ganância o único motor de sua traição? Ou seria ele um homem desesperado tentando forçar a mão de Jesus para que ele finalmente agisse como o Messias guerreiro que Judas tanto desejava? Alguns teóricos sugerem que, ao entregar Jesus, Judas acreditava que o mestre não teria outra escolha a não ser usar seus poderes divinos para se libertar e iniciar a Guerra Santa contra Roma. Outros veem nele apenas um peão em um destino divino já traçado, uma peça necessária para que o sacrifício final acontecesse. O debate sobre a motivação de Judas é o que o torna uma das figuras mais complexas da história humana. Ele não era um estranho, ele era um amigo. Ele comeu na mesma mesa, viu os mesmos milagres e ouviu as mesmas palavras de amor e esperança. No entanto, algo dentro dele quebrou. A sombra da traição começou a se formar no escuro de seus pensamentos, alimentada por uma mistura tóxica de expectativas não atendidas e uma possível ganância que o levaria a bater à porta daqueles que mais odiavam seu mestre, os sumos sacerdotes do Sinédrio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A tensão estava chegando ao seu ponto de ruptura. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém montado em um jumentinho e era aclamado pela multidão, Judas observava com olhos cada vez mais críticos. O cenário estava montado para o ato final. As autoridades religiosas, temerosas de que a popularidade de Jesus trouxesse uma retaliação romana que destruísse seu status quo, precisavam de uma oportunidade para capturá-lo longe das massas. E Judas, o discípulo insatisfeito, o homem do dinheiro, o coração desiludido, estava prestes a oferecer exatamente o que eles precisavam. A escuridão estava prestes a cair sobre Jerusalém, e o destino de 2 homens seria selado para sempre nas oliveiras silenciosas do Getsêmani. O ar em Jerusalém naquela noite de primavera estava carregado com o peso do que estava por vir. Judas caminhava sozinho pelas vielas estreitas e sombrias da cidade alta, evitando os olhares dos poucos guardas que ainda circulavam. Ele se dirigia ao encontro dos sumos sacerdotes, os líderes do Sinédrio, que viam em Jesus uma ameaça direta à ordem estabelecida e à frágil paz mantida com os ocupantes romanos. Ao entrar no pátio interno da casa de Caifás, o clima era de uma transação comercial fria e calculada. Não havia honra ali, apenas uma convergência de interesses obscuros. Judas ofereceu o que eles mais desejavam: a localização exata de Jesus em um momento de vulnerabilidade, longe do fervor das multidões que o protegiam durante as pregações públicas no templo. O preço estabelecido para essa entrega foi de 30 moedas de prata. Para muitos hoje, esse valor pode parecer apenas um número simbólico, mas no contexto do primeiro século,
Ele carregava um significado profundo e intencionalmente insultuoso. Segundo as leis antigas registradas no livro de Êxodo, 30 siclos de prata era o valor exato da indenização paga ao dono de um escravo que tivesse sido ferido por um animal. Ao oferecerem essa quantia específica, os sacerdotes não estavam apenas pagando Judas, eles estavam enviando uma mensagem de absoluto desprezo, reduzindo a vida do mestre Galileu ao preço mais baixo de um ser humano na escala social daquela época. As moedas eram provavelmente ciclos de Tiro, conhecidos por sua alta pureza de prata, e o som metálico delas caindo na bolsa de couro de Judas ecoou como o anúncio de uma tragédia inevitável que não teria volta. Pouco tempo depois daquela negociação sombria, o cenário mudou para um cenáculo simples em uma parte humilde da cidade, onde Jesus e seus 12 discípulos se reuniram para a celebração da Páscoa judaica. A atmosfera, que deveria ser de celebração e memória da libertação do povo de Israel, estava impregnada de uma tensão palpável que ninguém conseguia ignorar. Enquanto estavam à mesa, reclinados sobre almofadas conforme o costume da época, Jesus proferiu palavras que gelaram o coração de todos os presentes. Ele afirmou categoricamente que um deles, alguém que comia do mesmo prato, o entregaria aos seus inimigos. O choque percorreu a sala, e as expressões de perplexidade e medo marcaram os rostos dos discípulos, cujas vestes de linho cru pareciam ainda mais pálidas sob a luz bruxuleante das lamparinas de azeite. O momento culminante ocorreu quando Jesus molhou um pedaço de pão no prato e o entregou diretamente a Judas. Foi um gesto de intimidade que, naquele contexto, serviu como uma identificação silenciosa e devastadora para o traidor. Jesus olhou nos olhos de Judas e disse para que ele fizesse depressa o que pretendia fazer. Judas se levantou imediatamente, a bolsa de prata pesando em seu cinto como um fardo invisível, e saiu para a escuridão da noite. O relato bíblico descreve esse momento de forma seca e direta, dizendo que, assim que ele saiu, era noite. Não era apenas a ausência física do sol, era a descida de uma sombra espiritual que envolveria Jerusalém e mudaria a história nas horas seguintes. Enquanto Judas se reunia com a guarda do templo e alguns soldados, Jesus liderava os outros 11 discípulos através do vale do Cedron em direção ao Monte das Oliveiras. Eles entraram em um jardim conhecido como Getsêmani, um local repleto de oliveiras centenárias, cujos troncos retorcidos e rugosos testemunhariam o sofrimento mais profundo de um homem em agonia. Ali, sob a luz pálida da lua, Jesus se afastou para orar em solidão, enquanto o suor, como grossas gotas de sangue, caía no solo seco e empoeirado. Os discípulos, exaustos e oprimidos por uma tristeza que não conseguiam compreender, não conseguiram manter a vigília e adormeceram sobre as raízes das árvores, com suas sandálias de couro gastas e suas túnicas envelhecidas pelo sol da Galileia. A paz do jardim foi abruptamente quebrada pelo som de passos pesados e pelo clarão avermelhado de tochas que se aproximavam rapidamente. Uma multidão armada com espadas e porretes, liderada pelos oficiais do templo e acompanhada por soldados cujas armaduras de ferro e bronze brilhavam de forma ameaçadora, cercou o local. À frente deles estava Judas. Ele havia combinado um sinal específico com os captores, pois, na escuridão e entre tantas pessoas de aparência semítica semelhante, os soldados precisavam de uma identificação clara para evitar a fuga do alvo principal. O sinal escolhido foi um beijo. Na cultura do Oriente Médio daquela época, o beijo no rosto era um cumprimento comum entre amigos e discípulos em relação ao seu mestre, um símbolo de profundo respeito, carinho e amor fraternal. Judas se aproximou de Jesus e disse em voz alta: "Salve, Rabi", e o beijou no rosto.
Esse gesto, que deveria ser a máxima expressão de lealdade e afeto, tornou-se o selo da traição mais famosa e debatida da história humana. A análise histórica desse momento revela uma crueldade refinada, ou talvez um desespero profundo de quem já não via outra saída. Ao usar um beijo para marcar o alvo de morte, Judas perverteu completamente o significado da amizade. Jesus, com uma calma que contrastava violentamente com a agitação e a violência ao seu redor, respondeu com uma pergunta que deve ter ecoado na consciência de Judas pelo resto de seus dias. Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? O caos se instalou imediatamente após o sinal. Os discípulos, acordados bruscamente pelo barulho das armas e das vozes autoritárias, reagiram com choque e indignação. Houve um breve momento de resistência desesperada, onde uma espada foi sacada e a orelha de um servo do sumo sacerdote foi cortada no meio da confusão. Mas Jesus interveio imediatamente, curando o homem e ordenando que todas as armas fossem guardadas. O contraste visual naquele jardim era gritante e simbólico. De um lado, a força bruta do império e da autoridade religiosa, representada pelos guardas com seus escudos e lanças. Do outro, um mestre e seus seguidores em suas roupas simples de camponeses, sem qualquer meio de defesa física ou intenção de luta. Jesus foi agarrado e amarrado com cordas grossas, enquanto a maioria de seus seguidores, tomados pelo pânico e pela desorientação total, fugiu para a escuridão do jardim, deixando o mestre sozinho nas mãos de seus captores. Judas, que até aquele momento agira como o guia da captura, agora se via em uma posição estranha e isolada, observando o resultado de sua escolha. Ele havia cumprido sua parte no acordo sinistro. As 30 moedas de prata ainda estavam em sua posse, mas o peso daquele metal começava a se tornar insuportável em suas mãos. A traição estava consumada, e o processo legal e religioso que levaria Jesus ao julgamento diante do Sinédrio estava apenas começando. Enquanto Jesus era conduzido de volta para a cidade através das portas de Jerusalém, o destino de Judas estava agora irremediavelmente ligado ao sofrimento do homem que ele acabara de entregar com um beijo de falsa amizade. A caminhada de volta para o palácio do sumo sacerdote foi marcada pelo som das correntes batendo nas pedras e pelo empurra-empurra dos soldados romanos. As ruas de Jerusalém, antes silenciosas, começavam a despertar com o rumor da prisão de um profeta famoso. Judas acompanhava tudo de longe, escondido nas sombras das colunas e das fachadas de pedra da arquitetura herodiana. Ele via o homem que chamava de Senhor ser tratado como um criminoso comum, sua túnica de linho agora manchada de terra e puxada brutalmente pelos guardas do templo. A realidade do que as 30 moedas haviam realmente comprado começava a penetrar em sua mente de forma impiedosa e fria. Aquele não era mais um plano político ou uma manobra para forçar um levante contra Roma. Era o início de uma condenação à morte. O contraste entre a simplicidade da mensagem de Jesus e a frieza institucional do Sinédrio nunca foi tão evidente quanto naquela madrugada. Enquanto os sacerdotes se preparavam para o julgamento noturno, uma prática altamente irregular perante as próprias leis judaicas, Judas permanecia nos arredores do palácio, ouvindo os ecos das primeiras acusações. A ganância ou a desilusão política que talvez o tivessem motivado agora pareciam um prêmio amargo e sem valor. Cada moeda em sua bolsa parecia queimar contra sua pele, um lembrete constante de que ele havia vendido a confiança e o sangue de um inocente por um preço de escravo. A noite em Jerusalém ainda estava longe de terminar, e o caminho que começou com um acordo em um pátio secreto estava levando todos eles para um desfecho que mudaria para sempre o curso da humanidade. O sol ainda não havia rompido a linha do horizonte quando Judas Iscariote se viu vagando pelas ruas estreitas e silenciosas de Jerusalém. O frio da madrugada penetrava em sua túnica de linho cru.
Mas o gelo que ele sentia vinha de dentro, de um lugar onde a esperança havia sido substituída por um terror absoluto e paralisante. Ele havia seguido a multidão e os guardas à distância, observando das sombras, enquanto Jesus era empurrado para dentro do palácio do sumo sacerdote. De longe, ele ouviu os gritos das acusações, os sons de escárnio e o impacto das mãos dos soldados contra o rosto daquele que ele, poucas horas antes, chamava de mestre. A percepção do que ele havia feito começou a descer sobre sua mente como uma avalanche lenta e esmagadora. Ele não tinha apenas entregado um homem para um interrogatório. Ele havia desencadeado uma engrenagem de morte que não poderia mais ser interrompida. Ao ver Jesus ser conduzido diante de Pôncio Pilatos, com o corpo já marcado pelos primeiros sinais de maus tratos e os olhos refletindo uma serenidade que Judas não conseguia suportar, o peso das 30 moedas de prata em sua cintura tornou-se insuportável. Cada tilintar do metal contra o couro da bolsa soava como uma sentença. O dinheiro que antes representava uma segurança, ou talvez o financiamento para uma causa política que ele acreditava ser justa, agora parecia ter sido forjado no próprio fogo do abismo. A ganância, se é que fora esse o motivo, havia se transformado em um veneno que corria por suas veias. A desilusão com um Messias que não empunhava espadas contra Roma dera lugar à compreensão de que ele havia traído a própria luz do mundo por um preço de um escravo ferido. Em um estado de semidelírio e tomado por um remorso que beirava a loucura, Judas correu de volta em direção ao templo de Jerusalém. Seus pés, protegidos por sandálias de couro gastas, batiam com força no pavimento de pedra, enquanto ele buscava desesperadamente os mesmos homens com quem havia negociado dias antes. Ele encontrou os sumos sacerdotes e os anciãos nos pátios internos da arquitetura herodiana, onde o mármore branco e os detalhes em ouro começavam a brilhar com a primeira luz da manhã. Com as mãos trêmulas e a voz embargada pelo desespero, Judas estendeu a bolsa de moedas e gritou que havia pecado ao trair sangue inocente. Ele buscava uma forma de desfazer o pacto, um caminho de volta, uma chance de anular a traição. Contudo, o sinédrio já não tinha mais utilidade para ele. A resposta dos líderes religiosos foi marcada por uma indiferença glacial e cortante que revelava a verdadeira natureza daquela transação. Eles disseram que aquilo não era problema deles, e que Judas deveria carregar sua própria culpa. A rejeição foi o golpe de misericórdia em sua consciência já fragmentada. Percebendo que era apenas uma ferramenta descartável em um jogo de poder muito maior, Judas arremessou as 30 moedas de prata contra o chão de pedra do santuário. O som das moedas se espalhando pelo templo, tilintando de forma estridente no silêncio do lugar sagrado, marcou o fim de sua jornada como discípulo e o início de sua condenação histórica. Ele deu as costas ao templo e saiu correndo pelos portões da cidade, fugindo não de homens, mas da presença de Deus que ele sentia em cada brisa de Jerusalém. A narrativa sobre o fim de Judas é envolta em uma tristeza profunda e descrita de formas variadas, mas todas convergem para um destino trágico. Ele caminhou para uma área desolada e rochosa, fora das muralhas, um terreno árido e esquecido que servia como fonte de argila para os oleiros. Ali, em um lugar que mais tarde seria conhecido pelo nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue, Judas pôs fim à sua própria agonia. Enquanto a cidade se agitava com os preparativos para a execução de Jesus, Judas morria em uma solidão absoluta, suspenso entre a terra e o céu, em uma árvore cujos galhos retorcidos pareciam refletir a agonia de sua alma. O campo foi comprado pelos sacerdotes com as moedas que ele devolveu, pois a lei proibia que dinheiro de sangue fosse colocado no tesouro sagrado. Assim, o preço da traição comprou um cemitério para estrangeiros, um lugar de repouso para os sem pátria e os esquecidos.
A figura de Judas Iscariote permanece como o maior enigma da história cristã e um dos personagens mais complexos da cultura ocidental. Durante 2000 anos, teólogos e historiadores debateram se ele agiu por pura maldade, por uma ganância cega, ou se foi um instrumento necessário para que o sacrifício de Jesus ocorresse. Se a morte de Cristo era o plano divino para a redenção da humanidade, Judas teria sido predestinado a esse papel, ou ele possuía a liberdade de escolher outro caminho? Esse paradoxo entre o destino e o livre-arbítrio é o que torna sua história tão fascinante e aterrorizante. Ele representa a fragilidade humana perante a tentação e a facilidade com que grandes propósitos podem ser abandonados por pequenas moedas de prata. Ao analisarmos a trajetória de Judas, somos confrontados com a realidade de que a traição raramente começa com um grande gesto, mas sim com pequenos desvios de caráter, pequenas quebras de confiança e expectativas não atendidas. Ele caminhou ao lado da perfeição, ouviu as palavras mais profundas de amor e presenciou milagres que desafiavam a lógica, mas permitiu que a amargura e a incompreensão fechassem seu coração. Sua história não é apenas um relato sobre um traidor antigo, mas um espelho que reflete as nossas próprias escolhas diárias sobre lealdade, integridade e o valor que damos às pessoas em nossas vidas. Hoje, o nome de Judas é mundialmente reconhecido como sinônimo de deslealdade e sua imagem está gravada em pinturas, livros e filmes como o vilão supremo. No entanto, sua tragédia reside no fato de que ele nunca compreendeu a extensão do perdão que seu mestre pregava. Enquanto Pedro, que também negou Jesus na mesma noite, encontrou o caminho da restauração através das lágrimas. Judas permitiu que o peso do remorso o consumisse até o fim. Ele é o lembrete eterno de que o conhecimento e a proximidade com a verdade não garantem a transformação do coração se não houver humildade para reconhecer as próprias falhas. A síntese da importância histórica de Judas está na fundação do cristianismo. Sem a sua ação no Getsêmani, a narrativa da paixão e ressurreição que moldou a civilização ocidental teria tomado um rumo completamente diferente. Ele é o contraponto necessário para a luz, a sombra que destaca a pureza do sacrifício de Jesus. Concluímos esta exploração histórica e espiritual, convidando você a refletir sobre essa figura tão controversa. Você acredita que Judas Iscariote tinha uma escolha real diante de si? Ou ele era apenas uma peça em um tabuleiro divino, cujo fim já estava escrito nas estrelas? A resposta a essa pergunta continua a ser um dos debates mais intensos da humanidade, revelando tanto sobre nossa fé, quanto sobre nossa própria compreensão da justiça e da misericórdia. Deixe sua percepção nos comentários e ajude a manter viva a busca pela compreensão dos mistérios que cercam o homem que entregou o Mestre com um beijo.